Olá, turma, tudo bem? Nossa aula hoje com um conteúdo novo de matemática é sobre as figuras geométricas espaciais. Nós já estudamos no segundo ano sobre as figuras geométricas, né? Eu acredito que todos aqui conheçam, mas hoje nós vamos estudar sobre as figuras geométricas espaciais. Olhem o exemplo que eu coloquei aqui. Nós já conhecemos essas figuras que estão dispostas aqui, ó, o círculo, quadrado, retângulo e o triângulo. Essa eu creio que todos já conhecem, né? Todos já ouviram falar, já desenharam, né? Já viram em algum objeto, ou algum brinquedo, ou algum alimento. Geralmente a gente tem essas formas geométricas, né? Tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, sabendo que vocês já conhecem essas formas geométricas, nós vamos falar sobre as formas geométricas espaciais. Observe as formas que vão se apresentar e seu nome. Formas geométricas sólidas. Então, é algo que nós conseguimos pegar com a mão. Não é mais só formas geométricas que apenas desenhamos, é algo que nós conseguimos palpar, conseguimos pegar, que fica algo mais concreto para definirmos as formas geométricas espaciais. Agora, nós vamos ler um trechinho lá do livro sobre as figuras geométricas espaciais. Em nosso dia a dia, ao observar os objetos na sala de aula, em casa, nas ruas e na natureza, encontramos objetos que lembram figuras geométricas espaciais. Então, nós temos ali a esfera, a pirâmide, o cubo e o cilindro, que estão representados por essas imagens que nós temos no nosso dia a dia. Então, vocês vão responder quais foram as figuras geométricas espaciais que vocês encontraram olhando essas imagens. Dentro das figuras geométricas, nós vamos falar sobre os poliedros e os não poliedros. As figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros e não poliedros. O que são os poliedros? São figuras geométricas espaciais que têm todas as suas faces, quer dizer que têm todos os seus lados planos. Essas figuras não rolam com facilidade quando posicionadas em uma mesa. Exemplos de poliedros: observem ali o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Agora nós vamos falar sobre o que são o poliedro. Poliedro é uma palavra formada por poli, que quer dizer muitos, e edro, que quer dizer o lugar onde ela pode sentar, se fixar. É uma figura espacial formada por polígonos, que são suas faces, ou seja, os seus edros, quer dizer os lados desta figura, se ela tem lado ou não. Observem nesta imagem os poliedros, que têm uma base e não têm facilidade para rolar ou girar, e os não poliedros, que possuem facilidade para girar e rolar. E sobre os não poliedros, são figuras geométricas espaciais que têm pelo menos uma de suas faces arredondadas. Essas figuras podem rolar com facilidade, dependendo da posição em que são colocadas sobre a mesa. Exemplos de não poliedros: a esfera, o cilindro e o cone. Agora nós vamos falar sobre os poliedros. Quais são as suas partes, né? Os poliedros representam 3 elementos, ó. É a sua face, que está pintado de verdinho. Então, é uma parte inteira do quadrado, no caso aqui representado. Eu tenho uma aresta. O que seria a aresta? Seria a barrinha que está segurando o outro, um quadrado ao outro. E a vértice, que liga todas essas bases, todas essas faces, uma na outra. Continuando agora com a planificação das figuras geométricas espaciais. Quando desmontamos uma figura geométrica espacial, estamos encontrando sua forma plana. Podemos utilizar, por exemplo, uma caixa de creme dental, que desmontada terá a seguinte planificação. Percebam que lá na primeira imagem eu tenho a caixa de creme dental está montadinha, ela está inteira. Mas se eu abrir esta caixa de creme dental, ela não terá o mesmo formato espacial. Ela terá o seu formato em modo plano, que não forma
a mesma forma geométrica. Então, eu desafio vocês a pegarem uma caixa ou de creme dental, ou de sabonete, ou de outro produto que você tem aí na sua casa. Olhem o modelo que quando ela está montada e depois desmonte ela e veja se ela possui a mesma figura espacial. Beijos e até a próxima.